Aham. E me diz uma coisa, já que estamos então mencionando sobre todo esse embate do jogo político dentro dessa percepção de como o populismo vai mexer com as regras também e também vai fazer com que os outros partidos políticos criem estratégias de combate ou de anexar também essas ideias populistas, eu fico pensando no Brasil. Embora os autores eles não tratem sobre o Brasil especificamente, né, porque nesse momento não foi objeto de pesquisa deles, mas eu gostaria que tu, por exemplo, enquanto cientista político, enquanto pessoa que trata com essa temática, poderias nos dar um desenho do que seria então essa política agora no Brasil? Tu percebes, por exemplo, o governo Bolsonaro como um governo populista? E tu achas que, por exemplo, os sentimentos que são mexidos pelos discursos deles têm a ver nas suas raízes, as bases do populismo, ou tu vês um fenômeno totalmente contrário? Eu vejo assim o bolsonarismo, né, como um fenômeno político até mais amplo. Eu não sei, eu enxergo semelhanças a essa formulação do populismo autoritário, porque a questão populista é muito forte, é muito invocada. O discurso contra os partidos tradicionais, a velha política, isso tudo está muito presente nessa retórica, né? Tem uma Uhum. forma do discurso que é muito presente. E ao mesmo tempo, também ressalta a questão das pautas morais, conservadoras, né, a influência da religião. Então, tem uma agenda aí cultural que veio bem forte, alimentada, que o bolsonarismo soube também se apropriar. E também tem a questão, que aí já é mais o que eu tenho analisado, né, no meu trabalho, a questão, por exemplo, da agenda da segurança, né, Uhum. que foi um dos pontos também de debate nas campanhas eleitorais, que também tem sido usada, que é apropriada e que ela se baseia, em parte, também por essas características mais no discurso do medo, anticientificista, né, que não valoriza, né, o conhecimento científico já produzido, né, naquela área e estimula justamente políticas que já é comprovado que vão, por exemplo, aumentar, tem muita probabilidade de aumentar, né, os casos de violência, de homicídios no Brasil. Então, eu diria que sim, tem vários elementos que remetem a essa ideia, né, de um populismo autoritário, né, com esse Uhum. viés autoritário que eles caracterizam, porque sim, eu vejo que tem muito essa ideia do anti-establishment, né, contrário à ordem constituída, né, e de contra as instituições mais tradicionais, mas claro que não vai ser exatamente igual ao que acontece nos Estados Unidos, porque também tem né, a base social é diferente. Algum exemplo de alguma política de segurança que o governo Bolsonaro tenha dado, né? Então, sobre a questão da segurança mais específico, né, que a gente tem visto, por exemplo, é uma flexibilização da questão do armamento, né, facilitação para maior quantidade de munição, vendas de arma de fogo. Então, nesse ponto, tem todo um conjunto de legislações que estão flexibilizando isso para facilitar, né, a compra de armas de fogo, o que é uma política contrária, por exemplo, ao que já foi adotada no país, de desarmamento, ou que é apontado por especialistas também, sobre redução de homicídios, né, e a influência das armas de fogo nesse contexto. Seria um dos exemplos, né, Uhum. da questão da segurança. Mas o que eu destaco mesmo é essa pauta no geral, né, como ela veio muito forte, né, na campanha eleitoral e permanece presente, assim. Então, acho que só para retomar mesmo, acho que tem várias características, assim, que o livro coloca, né, elenca sobre essa questão do populismo autoritário que podem nos ajudar a pensar sobre o Brasil, até porque tem várias referências, né, do próprio presidente ao Trump, tem muitas analogias, né, que são feitas também. Então, a forma de comunicação política, né, de utilizar essas redes para se comunicar mais diretamente, tensionamento da relação com a mídia. Então, tem várias características, né, do Trump também que nos ajudam a entender um pouco sobre o Brasil. É claro que ainda os estudos
ainda os especialistas, né, estão se dedicando a entender esses fatores e ainda está iniciando, né, essa discussão desse debate do cultural backlash no Brasil. Então, isso ainda está mais em discussão para ter uma análise assim mais, né, mais concluída, assim, mais finalizada. Ainda está em debate, vai render também muitas discussões. Mas eu acho que é um ponto interessante, né, de se considerar essa questão, né, das mudanças sociais, perda de status, ressentimento. Claro que não, a análise, eu acho que em alguns momentos da Norris Winkelholt, ela é um pouco engessada, assim, por atribuir tanto peso à questão geracional, né, uma coisa de que se constitui durante muito tempo. E já tem outros cientistas políticos, por exemplo, que têm enfocado, por exemplo, essa questão de um backlash social, mas sem ancorar numa questão geracional. Isso também está sendo debatido, que de fato pode-se ter reações, né, na opinião pública, muito mais a questão social mesmo, né, a questão de direitos de minorias, que isso de fato mobilizaria uma reação e que não necessariamente teria que ter uma base geracional, né, uma base estrutural tão forte, mas que poderia oscilar de uma forma mais intensa, dependendo aí da constituição de certos avanços sociais, que esses avanços gerariam uma reação. Então, também tem essas abordagens lá, como o Classen coloca, de um termostático, a democracia como um termostático. Então, poderia oscilar. Então, tem outras interpretações, né? Não acho que a dele seja definitiva, mas pela quantidade de elementos que eu tentei, né, trazer aqui hoje, elas podem apurar, né, a nossa interpretação, a nossa compreensão do fenômeno, e eu acho interessante, eles têm uma análise, o que eles veem, por exemplo, no contexto, né, norte-americano, principalmente em contextos que as democracias têm uma trajetória, né, maior, mas seriam mais consolidadas, eles veem, por exemplo, uma possibilidade de resiliência, no caso dos Estados Unidos, né, pela questão das cores, o papel da sociedade civil. Aí eles até citam, né, o movimento Black Lives Matter, apesar do livro ter sido publicado, né, 2019, não pegou essa reação que a gente viu mais recentemente, mas ele já menciona. Então eles veem também que tem essa movimentação, né, que a sociedade também não tá estática. Mas esse é um ponto, a possibilidade de resiliência, mas elas não são imunes a esses desafios também que esses líderes colocam, né? O desgaste político e retrocessos, e tem coisas que de fato estão acontecendo, né? Toda a questão, por exemplo, da política imigratória, né? Então já tem muitas pessoas que estão sentindo essas mudanças, né? Então acho que esse é um ponto. E eles veem, claro, uma perspectiva pior quando esses líderes assumem o poder em contextos de regimes menos consolidados ou que saíram mais recentemente da ditadura. Então, depende aí um pouco do contexto, que daí acho que se aproximaria mais do contexto brasileiro, né? Essa questão, mas só para dar uma ideia, assim, que no movimento macro como um todo, eles não dizem eles não usam um argumento que de fato está se desconsolidando, eles acham que tem uma possibilidade de resiliência, é um período de retrocesso, mas que há possibilidade de uma retomada. Então, eles não entram, né, num pessimismo total. Tem outros autores já, como Foa e Munch, por exemplo, esse é outro livro aqui para quem quer entender também esse momento, o Povo contra a Democracia, que já vem uma perspectiva mais negativa, assim, tem uma ideia mais forte de que está se desconsolidando, não vem muito um horizonte, né, de mudança. Então, são interpretações aí que estão em disputa, que eu acho que esse ano também a questão da eleição do Trump vai proporcionar aí alguma perspectiva, né, da vitalidade ou não dessas interpretações, mas eu acho que vale o conjunto, como eu já falei, o conjunto de elementos que eles nos trazem para a análise proporciona uma interpretação mais fina, pensar aspectos estruturais, culturais, institucionais também, e como que eles vão influenciar, né, na agenda pública, na questão da cultura política, enfim, em outros aspectos também.